Fala pessoal, bem-vindos ao canal Papo Verde. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o reenvasamento dessa linda planta aqui que eu fiz, a Zamioculca, fiz o reenvasamento dela. Vou mostrar para vocês nesse vídeo passo a passo os detalhes com várias dicas aí de como você vai proceder um reenvasamento sem danificar a raiz da sua planta, sem prejudicar a pega dessa planta após você fazer esse reenvasamento. Se você tem alguma dúvida, fica nesse vídeo até o final que é bem interessante. Vem comigo! Pessoal, vamos lá. Como eu falei aqui, essa planta, por que ela precisa de ser reenvasada? Olha o estado aqui, desse vaso que ela está. O vaso improvisado, ele já está lascando todo aqui. As raízes das Zamioculca, elas já estão ocupando espaço aqui que já não comportam mais ela. Então elas começam a rachar o vaso, a gente vai percebendo. E esse material aqui, ele com sol, chuva, enfim, estava no tempo, ele vai ressecando. E aí fica fácil de quebrar. Eu posso estar quebrando ele aqui facilmente. Mas primeiro, eu nem vou fazer isso agora. Eu vou só uma dica que eu estou dando para vocês. Mas o que eu preciso, antes de fazer o reenvasamento? Primeiramente, eu vou estar adquirindo um vaso novo. O vaso da minha escolha foi esse aqui. Achei um vaso muito bonito, e que combina também com a cor da Zamioculca. O local que ela vai ficar na minha casa vai ser um cantinho de parede, então assim, esse vaso um pouco mais alongado, assim, acho que vai combinar bastante com o ambiente lá que eu pretendo, a visão que eu tenho de como vai ficar dentro de casa. Eu não vou cultivar essa planta na minha área externa. Aqui ela estava numa garagem, e aí nesse cantinho que ela estava, agora o tempo vai mudando, a gente, de acordo com as estações do ano, a posição do sol, onde que ela estava, começou a bater sol. Se você observar, ela já queimou um pouquinho aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês aí depois, algumas folhas já amarelando, enfim. Não ficou numa condição muito ideal, então eu já vou aproveitar, fazer esse trabalho e colocar essa planta no cantinho que eu quero lá dentro de casa. Além do vaso, o que eu vou já estar separando? O substrato, Aqui eu vou usar um substrato fibroso, se você tiver curiosidade. Claro, você pode trabalhar o substrato que você quiser aí. Aqui eu estou trabalhando um substrato fibroso com fibras de coco, palha de coco, terra vegetal, composto orgânico. Esse é o substrato que eu tenho aqui, que eu vou estar trabalhando. Vou usar também argila expandida. Mas a argila expandida não é só... Você não usa a argila expandida só no enfeite, não é? Não. A argila expandida com a Zamioculca e outras plantas também, ela vai muito bem, porque ela tem uma característica, assim, como se fosse bolsões de umidade, A Zamioculca... Perdão. A argila expandida, quando você molha a planta e aquela água ela vai embora, com o tempo ali, a planta vai perdendo umidade no vaso, e essas argilas expandidas aqui vão armazenar uma umidade ideal para que a planta fixe as raízes aqui e ela vai absorvendo de pouquinho em pouquinho também essa umidade. Vai havendo ali um diálogo, ao mesmo tempo que ela retém um pouco de umidade ali, que parece que está roubando da planta, não, ela, no momento certo, essas raízes elas vão puxar essa umidade e vai ficar retidas aqui. Quem usa muito essa técnica assim de colocar caquilho de argila, caco de telha, às vezes no substrato, é o pessoal do bonsai, que faz isso com muita frequência. No substrato do bonsai vai ali argila para poder fazer esse tipo de processo. Bom, mas esse é um detalhe. Argila expandida, só uma curiosidade para que você entenda o porquê que eu misturo às vezes no substrato. E aqui, pessoal, eu vou estar colocando aqui fibras de coco e isopor. Mas por que isso, Eva? Porque eu quero o seguinte, eu quero leveza nesse vaso. Quando eu tiver um vaso muito grande, um vaso desse tamanho aqui, por exemplo, se eu encher ele de terra vegetal, ninguém vai conseguir carregar essa planta ou mover ela de lugar. Então aqui eu vou trabalhar o isopor e a palha de coco no fundo do vaso
né, onde que elas vão também garantir, além de ocupar um bom volume, elas vão garantir também que esse substrato, juntamente com o substrato fibroso, que é um pouco mais leve, que não fique tão pesado no final do meu trabalho, né, que eu consiga, se precisar, transportar de um lado para o outro. Às vezes não é você que vai fazer esse transporte, às vezes pode ser a esposa, a mãe, alguém que talvez tenha menos força, né? Então é interessante aí estar pensando um pouco nessa questão do peso. Bom, fora isso, pessoal, as ferramentas de corte que às vezes eu vou precisar, uma pazinha, um removedorzinho para poder mexer um pouco ali, de repente, a terra do substrato. Algumas pessoas não gostam de tirar ali o torrão, é opcional, tá bom? Para que a planta não sinta muito, o que eu costumo fazer? Eu já molhei a planta, né? Hoje, se vocês ouvirem aí, tá caindo uma chuvinha aqui, ideal para mexer com reenvasamento de planta, dias chuvosos. Se você mexer com as raízes da planta no dia muito ensolarado, o que pode acontecer? Essa planta ela já vai estar ali lutando para poder não ficar, né, num processo de secagem, num processo de desidratação, enfim. E aí você mexe nas raízes, expõe aquilo que estava lá quietinho, né, expõe a luz do sol, você pode matar a sua planta. Então, se estiver chovendo, não tem problema algum você trabalhar as raízes da sua planta. E ainda fica a dica de você sempre estar molhando essa planta um pouco antes, molhando ali as raízes para que ela não sinta tanto esse processo. Bom, ferramentas de trabalho e também a manta, né? A manta de drenagem, que é muito importante aí, mais importante de todo o processo, né? Além do caquilho, o que você tiver que colocar aqui, as mantas de drenagem que você vai estar utilizando. E agora posso começar o meu processo de reenvasamento. Primeiro passo, vou colocar aqui logo no fundo do vaso a minha manta de drenagem. Isso aqui alguns colocam primeiro o caquilho, né? Enfim, eu trabalho sempre colocando a manta de drenagem aqui no fundo primeiro e às vezes, por vezes uso só ela. E vou colocar aqui o volume que eu falei, né? Para poder conferir aqui uma leveza também, junto com o substrato fibroso, no vaso aqui, na hora que estiver plantado. Algumas pessoas não gostam de colocar isopor, mas eu acho assim, é um modo de reutilizar um material que danifica bastante e prejudica bastante a natureza, é jogado muitas vezes em um local indevido, e aqui a gente pode estar dando uma forma de reuso para ele, né? Ok, fiz aqui de uma forma que ocupou um pouco do volume aqui, deu mais ou menos aqui 1/3 do vaso, ficou mais ou menos aqui assim, né? E eu tenho todo esse espaço aqui de substrato, espaço para as raízes, sem falar que as raízes também podem se embrenhar aqui no meio, né? Elas não vão ficar sufocadas porque tem isso aqui não, porque aqui tá bem airado, né? Se precisar que as raízes com o tempo elas forem buscando espaço ali, né? Claro que isso aqui também será preenchido, né? Esses espaços vão ser preenchidos por substrato na hora do plantio e é isso aí. Agora, eita, tá pesado. Agora vamos lá, agora eu vou abrir isso aqui. Eu vou fazer uso aqui de um alicate de corte e vou estar quebrando aqui. Aí pessoal, estou tirando aqui, olha só como que estão esses espaços aqui de raiz, né? Bem preenchido, tá vendo? Vocês conseguem ver aí, mas aqui esse torrão eu vou desmontar ele, tá? Por que eu vou fazer isso? Porque eu não quero estar utilizando essa terra, né? Esse substrato que estava aqui, que eu julgo um substrato ser pesado, né? E eu vou deixar isso aqui bem solto. Vou estar separando essas toceiras aqui. Como eu falei lá no vídeo anterior, as amiocuca ela dá toceiras, né? Ela se multiplica através de toceiras, então vou estar separando bastante antes de estar colocando aqui. Aqui, ó,
né? Já limpei aqui, tirei aquela terra toda, aquele torrão. As raízes não danifiquei, né? Enfim, às vezes a pessoa na hora de mexer isso aqui pode danificar as raízes. Uma dica de ouro aí, muito importante, seja na zamioculca ou qualquer outra planta que você for trabalhar reenvasamento. Quer tirar o torrão? Utiliza pressão de água, seja com mangueira, seja debaixo de uma torneira, mas utiliza pressão de água. Não evita usar esse tipo de ferramenta aqui, que muitas vezes danifica muito as raízes e isso pode prejudicar muito a planta. Curiosidade aqui sobre a zamioculca. Ela tem aqui, ó, esses bulbos que vão armazenando água e ela vai muito bem, né, com períodos secos, aí você ficar um tempo sem molhar a sua zamioculca, né, ela tem esse sistema de armazenamento de água. Ela é considerada também, né, uma suculenta por conta disso. Ela tem mecanismos de armazenagem de água. E também isso aqui, ó, apesar da folha ser muito bonita, essa é a floração da zamioculca, né? Aqui, ó, isso é uma flor de zamioculca. Ela vem aqui por dentro, aqui, ó, e sai aqui o botão floral. Então, assim, não chama atenção pelas flores, é realmente uma folhagem, ela é vendida como folhagem, e essas aqui são só umas curiosidades. Eu aproveito aqui, pessoal, vou seguir com o vídeo. Esses momentos aqui eu vou olhar, vou ver folhas mortas, essas coisas aqui, que depois eu vou estar retirando. Se tiver muito aqui na base, eu já posso fazer isso logo, antes de estar colocando aqui. Fiz esse processo aqui, já vou colocar um pouco de substrato aqui dentro, para depois estar colocando a minha planta. Já faço essa adição aqui, só para forrar um pouquinho aqui esse fundo. Já posso vir com a planta. E aqui, ó, olha o tanto de raízes que eu tenho aqui e como que ela vai poder se desenvolver aqui bem dentro desse vaso. Ok. Coloquei aqui, eu vou adicionar também esse substrato. Mas, e a argila expandida? Bom, a argila, como eu falei, eu vou adicionar no meu substrato, né, já mostrar aqui logo para vocês. Qual a quantidade que você utiliza de argila expandida? Bom, vai ser uma quantidade que vai ser assim, o suficiente para não sufocar essas raízes, para não sufocar e não fazer mal à minha planta, tá bom? Então, pessoal, finalizando aqui, né, o nosso trabalho, né, primeiramente eu coloquei a manta, coloquei o material leve aqui, 1/3 aqui mais ou menos desse vaso. Depois eu vim com um pouquinho de substrato, preenchendo os espaços aqui desse material que foi o isopor e a palha de coco. Forrei uma cama, depois essa cama ela recebeu as raízes da planta e logo depois eu preenchi esses espaços aqui que estavam faltando. Aí, dicas importantes agora. Eu posso ir fazendo isso, né, dando uns tapinhas no vaso para que esse substrato desça e assente. Ou eu posso, e aí, quando eu faço isso, eu posso encher aqui, deixando às vezes uns 4 dedos aqui, onde eu posso de repente ornamentar, colocar algumas pedras, ou até a mesma argila expandida aqui nesse espaço. Ou eu posso cobrir até em cima, caso eu não dê esses tapas. Por quê? Quando eu der a primeira rega aqui, a tendência, se eu não fiz essa batida, que o ar, para tirar o espaço do ar, esse substrato vai descer e aí vai ficar mais ou menos o quê? Você vai perder quase um palmo aí de substrato e vai ter que fazer esse processo de novo, um outro dia, um outro momento. Então aqui outra dica também, além disso. Você pode aqui, se a sua planta estiver muito espalhafatosa, você pode estar aqui na base, aqui, fazendo uma amarração com... o que você vai utilizar para essa amarração?
Você não utiliza um arame ou algo muito fino, que pode ser muito cortante. Eu costumo utilizar assim, ó, tiras de sacola ou tiras de fita de malha, né? Que é um material que não corta, né? Um material que não vai estar cortando a sua planta aí. Então eu vou pegar aqui, vou abraçar a planta e fazer aqui um nozinho, deixando ela em uma condição, né, que eu pretendo que ela esteja, até ela, por si só, ela já ficar arqueada em busca da luz. Esse processo, esse movimento vai acontecer de forma natural com a planta, dela se reerguer novamente. É isso aí, pessoal, chegando ao final de mais um vídeo, queria agradecer a vocês, né? Passamos aí dos 2.000 inscritos, então, assim, muito obrigado mesmo, né? Se você tem alguma dúvida, deixa lá nos comentários, alguma dúvida sobre o que eu falei, ou sobre alguma outra situação de planta, tá bom? Esse reenvasamento aqui, essas dicas que eu deixei, elas não se aplicam só às amiocuca, elas se estendem aí para vários tipos de planta. Você pode estar pegando isso aqui que eu falei ali sobre as raízes, né, sobre estar ali limpando né, com a pressão da água. Então são dicas que não ficam restritas às amiocuca. Eu espero que você aproveite esse vídeo, aproveite essas dicas aí que a gente está dando aí. E tendo mais alguma coisa, traga aí, comenta aí, que isso é muito importante. Eu respondo cada comentário lá, eu faço questão de responder aí a esse carinho que vocês têm aí de estar deixando seu comentário. E não fica sem resposta. Pode comentar lá que você vai ter o retorno. Obrigado, pessoal. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal e até a próxima.